Olá, bom dia. Começamos agora mais um do nosso querido e amado jornal Tiro Certo. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma Para raiva. começar com chave de ouro, eu chamo ela, Gabriela Maia. Olá, Bela. Então vamos falar um pouco sobre a história deste esporte, o tiro com arco. Bom, desde o início da humanidade, sabemos que existiu o arco e flecha e esta invenção com certeza tem lugar de destaque, pois desde muito cedo possibilitou uma amplitude de caça ao homem e posteriormente uma amplitude de combate, sendo utilizada como principal arma de combate durante séculos. Porém, com a descoberta da pólvora, o arqueirismo passou a ser praticado como esporte em vários países. E então, no ano de 1828, foi fundada nos Estados Unidos a primeira associação, era a Associação Nacional do Arqueirismo, que em 1879 organizou o primeiro campeonato americano na modalidade. Em 1930 foi fundada a Federação Internacional de Tiro com Arco, a FITA, que no ano seguinte organizou o primeiro campeonato mundial na Polônia. Porém, nos Jogos Olímpicos, o tiro com arco foi incluído muito antes da criação da fita, na edição de Paris, em 1900, se repetindo sua participação nas edições seguintes. Aqui no Brasil, esta modalidade chegou na década de 1950, trazida por Adolfo Porta. Uma história muito legal. Ele era um comissário de voo que se apaixonou pela modalidade em Lisboa, trazendo para o Rio de Janeiro arcos, flechas e o regulamento internacional, mais precisamente no ano de 1955. Em 1971 nasceu a Federação Brasileira de Tiro com Arco, mas a primeira participação do Brasil em Olimpíadas ocorreu bem antes também, em 1980, nos Jogos de Moscou. Muito obrigada, Bela. Voltamos com você aí no Muito estúdio. obrigada, Gabi. Muito interessante, de verdade. Acho que todo mundo gostou muito aqui, não é mesmo, pessoal? É sim. Agora a gente vai falar com o nosso repórter maravilhoso, Luiz Augusto, que vai falar um pouquinho pra gente das modalidades desse esporte que a gente tanto ama, não é mesmo? Com você, Luiz! De acordo com a FITA, as competições de tiro com arco estão divididas da seguinte maneira: Outdoor, Indoor, Field, Sky Archery, Cloth e Flight. Dentro dessas disciplinas, temos as seguintes classes: feminino e masculino adulto, a partir de 19 anos, cadete feminino e masculino, até 16 anos, juvenil feminino e masculino, até 18 anos, master feminino e masculino, a partir dos 50 anos. A FITA reconhece as seguintes divisões: Outdoor, competição realizada ao ar livre, em campo aberto, geralmente gramado. O campo de prova deve ser plano e sem obstáculos para os arqueiros. Somente este tipo de prova e o arco recurvo ou olímpico fazem parte dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Indoor, as provas são realizadas em ambiente fechado, geralmente um ginásio de esportes. Surgiu na Europa, onde é disputado durante o inverno, pois a neve impede a realização de provas outdoor. Field, realizada ao ar livre, em bosques ou florestas. Talvez seja uma das mais agradáveis, pois os arqueiros têm a possibilidade de caminhar por um bosque, encontrando alvos dos mais variados tamanhos, nas mais diferentes posições de tiro. Sky Archery é uma competição de esqui nórdico, com tiro com arco cross country. Teve sua origem nos países escandinavos há centenas de anos. Cloth consiste em 36 flechas atiradas nas distâncias de 165 metros para homens e 125 metros para mulheres. Os tiros serão dados em uma única direção. O alvo para Cloth deverá ser circular, com 15 metros de diâmetro. Flight. Os tiros flight consistem em 6 flechas para as maiores distâncias. Os tiros devem ser dados em uma única direção. A disputa é para tirar uma flecha o mais longe possível da linha de tiro. A área de pouso, definida como sendo qualquer parte do terreno onde se espera que a flecha aterrize, deve ter pelo menos 200 metros de largura e uma extensão de pelo menos 450 metros.
Já a categoria paraolímpica pode ser disputada por pessoas com amputações, paraplégicos e tetraplégicos, paralisia cerebral, doenças disfuncionais e progressivas, como a atrofia muscular e escleroses, com disfunções nas articulações, problemas na coluna e múltiplas deficiências. Além das provas individuais, a modalidade ainda conta com a disputa por equipes, com 3 arqueiros em cada time. Esses atletas são divididos em 3 classes, que se diferenciam pelas capacidades do atleta de ficar em pé ou de locomoção nos braços e tronco. Standing, ARST, ARW1 e ARW2. Lembrando que as regras do tiro com arco paralímpico são as mesmas do esporte olímpico. Bela, é com você no Muito estúdio. obrigada, Nuri. Ele é um ótimo repórter, não é mesmo, galera? Eu sei que vocês concordam. Agora a gente vai com ela, a arrasadora de corações da FEF, Gabriela Lins, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse esporte. Existem 3 tipos de arco, mas no tiro com arco moderno são utilizados apenas o arco recurvo e o arco composto. O arco tradicional muito se parece com os arcos da Idade Média. É um arco longo, mais primitivo e simples. O arco recurvo, também conhecido como arco olímpico, pode ser o equipamento usado para as disputas olímpicas. Nada mais é do que a evolução do arco tradicional assumindo alguns aparatos, tais como a alça de mira, estabilizadores, materiais de ponta que proporcionam um rendimento mais apurado para distâncias longas. Como o anterior, tem só uma corda presa diretamente às extremidades. Tem seu nome devido ao tipo de lâmina que são curvadas. Pode ser inteiriço ou desmontável. O arco composto recebe esse nome por apresentar um conjunto de cabos e roldanas excêntricas que permitem ao arqueiro mais conforto ao disparar. Apresenta grande evolução tecnológica, como o uso de roldanas que multiplicam a potência do disparo, miras telescópicas que aproximam a imagem do alvo de 4 a 12 vezes, assim como gatilhos disparadores. Os implementos do arco são cordas, flechas, as penas, os nocks ou rabeiras, que são os responsáveis pela fixação da flecha na corda do arco, o button, equipamento que serve como botão de pressão. Sua função é absorver o impacto da flecha no arco logo após a largada e ajuda na estabilização da flecha para o voo. É isso aí, Bela. Agora é com você no estúdio. Bom, agora é comigo mesmo, galera. Vou falar pra vocês um pouquinho de curiosidades sobre esse esporte. A primeira curiosidade que eu vou falar é que vocês sabiam que tem uma jogada que é em homenagem ao herói dos pobres e oprimidos da Idade Média, chamada Robin Hood? Pois é, ela acontece quando o arqueiro atira a flecha e acerta no nock, mas seria na bundinha da flecha, exatamente no mesmo lugar que a outra flecha foi atirada, e ela acaba sendo fincada lá. Ele, além de todo o prestígio, como é legal isso acontecendo mesmo, ele tem a honra de poder levar essa flecha para casa como um prêmio do acontecido. É isso. Mais uma curiosidade quentinha para vocês, direto do forno. Vocês sabiam que os arqueiros escrevem as iniciais do seu nome nas flechas? Fica como se fosse uma digital de cada uma na sua flecha. E acontece que elas não são trocadas, e cada uma tem as suas, não acontecendo nenhuma coisa estranha lá, nenhum imprevisto, e deixando que o campeonato ocorra de forma ótima e plena. Bom, agora vamos falar de um momento muito marcante que aconteceu nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Antônio Rebolo, um atleta paralímpico que até se destacou já nas Olimpíadas de 84 e 88 e também nas de 92, disparou uma flecha em chamas em direção à pira olímpica, que é um ritual que acontece em todas as Olimpíadas, certo? E é isso, galera, por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse nosso jornal maravilhoso. E até semana que vem. Contando com a sua curtida no Facebook.